Fala galerinha, tudo beleza? Gente, seja muito bem-vindo aqui ao Química Faz Sentido e hoje nós vamos para mais uma aula em que nós vamos falar sobre ácidos e bases do cotidiano. Você deve ter visto aí no título, né, do vídeo de hoje, que esse é o segundo episódio da série Aprofundamento Enem. Em que consiste essa série, professor? Bom, basicamente, galera, a gente tem começado uma série de aulas semanais dentro de alguns temas específicos. Temos uma série sobre Química do Zero, que é a parte mais da química básica aí, né? E temos outras duas séries para você que está um pouco mais adiantado, para você que agora tem que aperfeiçoar mais aquilo que nem cobra com mais frequência. E essa série de aprofundamento Enem, o objetivo é pegar conteúdos que são mais difíceis, ou seja, que envolve um pouco aí mais de alguns conceitos a mais, sabe? Não obrigatoriamente são muito difíceis, mas que não dá para você pegar do zero e já sair por aqui. Envolve algum nível de conteúdo. E pegar isso e trabalhar com abordagem para o Enem. Então, você sabe, galerinha, que quando eu falo de estudar Química para o Enem, você que já me acompanha há mais tempo sabe que eu falo que esse processo envolve 6 etapas, envolve 6 passos. Estudar para acertar 80% das questões de Química do Enem envolve 6 passos. Desses passos, galerinha, eu posso dizer que, de forma geral, eles vão estar girando um único ponto, que é focar naquilo que é mais importante. Só que focar naquilo que é mais importante envolve muitas coisas. Por isso que eu digo que são 6 passos para você chegar no seu objetivo de acertar 80% das questões de química do Enem. Tá bom? E quando eu falo de ácidos e bases, é um assunto muito claro em que você precisa focar no mais importante. Porque aqui, galerinha, quando eu falo de Enem, o Enem quer pegar aquele conteúdo e quer contextualizar. Por isso, quando o Enem cobra ácidos, ele costuma cobrar sempre os mesmos ácidos. Quando ele cobra bases, ele costuma cobrar as mesmas bases. Isso é uma coisa muito verdadeira quando eu falo da química inorgânica como um todo. O Enem ele tem as suas substâncias favoritas. Tem aquelas substâncias que ele costuma cobrar com a maior frequência do que outras. E são essas substâncias que você tem que dedicar maior atenção. De forma geral, quando você aprende isso na escola, para quem aprendeu na escola, né, ou até mesmo no cursinho, esse assunto vira muita regra em cima de regra. Por quê? Porque existem várias regras para você ver nomenclatura do ácido, regras para nomenclatura de base, regras para várias coisas. E como são demasiadamente, né, existe um número demasiado de regras, é comum que o aluno ele comece a se confundir, ele comece a esquecer as regras depois de um tempo. E além do mais, galerinha, essas regras elas costumam ter várias exceções. Então esse assunto se torna muito enfadonho. Mas a notícia boa é que no Enem a abordagem é um pouco diferente. O Enem ele vai se repetir algumas substâncias. Por isso eu sempre falo isso aqui com meus alunos, os alunos do curso Química e Newton mais. Eu ensino as regras, mas digo, ó, isso aqui você tem que saber, mas não é o mais importante não. O mais importante é isso aqui, ó. Eu começo a dizer para eles quais são os ácidos mais cobrados e as bases mais cobradas do cotidiano. Então, galera, não é que você tem que gravar quais são esses ácidos aqui não, tá? Quando eu te falar aqui dos ácidos, não é que você vai ter que gravar não. Mas é que você precisa criar uma familiaridade. Precisa estar para você um pouco mais fresco na memória do que comparando com ácidos e bases menos cobradas, tá bom? Então aqui a ideia dessa aula de hoje é justamente isso. Trazer algumas informações, trazer algumas características sobre essas substâncias ácidas e básicas, porque isso vai te ajudar muito aqui nas questões de inorgânica do Enem. Vamos lá, começando pelos ácidos. Quais seriam os ácidos aí que você precisa conhecer melhor? Então o que eu vou fazer aqui sempre? Eu vou escrever aqui o nome da substância e na sequência coloco aqui a fórmula da substância, beleza? E aí a ideia é que você, quando olhar aqui para o nome, você tente identificar qual seria a fórmula dela, tá bom? Então, nosso primeiro ácido aqui é o ácido clorídrico. Beleza, gente? Você sabe qual é a fórmula aí, gente, do ácido clorídrico? Vamos lá. Você sabe que todo ácido de Arrhenius vai ter H+ na fórmula, né? Tem o hidrogênio na fórmula. Ele vai ser uma substância capaz de ionizar em água produzindo H+. Então tem que ter H na fórmula. Só por falar que é ácido, eu já sei que tem H na fórmula. Agora, outro detalhe, galera. Quando você tem um sufixo hídrico, isso quer te dizer que é um ácido que não tem oxigênio na fórmula. Ele tem o hidrogênio, mas o oxigênio não tem. Sempre que é hídrico, não tem oxigênio. Beleza? E clori. Lembra de cloro, né?
Então é porque tem cloro mesmo na fórmula. Esse ácido aqui tem fórmula HCl. O ácido clorídrico tem fórmula HCl, beleza? Então, como eu disse, você tem que gravar isso aí, não, mais interessante que você domine as regras e que crie uma familiaridade maior com isso aqui. Depois do tempo de tanto fazer isso, se torna algo para você comum, né? Pensar em clorídrico e HCl. Por que o ácido clorídrico é importante, galera? Por algumas características. A principal, gente, é que ele é o ácido presente no suco gástrico. Em nosso estômago, gente. Em nosso estômago tem suco gástrico, né? Ali é uma solução aquosa de ácido clorídrico. E por que esse ácido é importante lá, galera? Porque ele vai deixar o pH suficientemente ácido para permitir que as enzimas façam o metabolismo, a degradação das proteínas. Então o suco gástrico é importantíssimo por conta disso. E o HCl é o ácido do estômago. Observe que esse é um ácido bem forte, né? E está no estômago. Então a pessoa quando está com a tal da acidez estomacal, tem a ver com o aumento da concentração de ácido no estômago, tá bom? Então tem tudo a ver mesmo. Tá certo? O pH do estômago normalmente é 2, né? Então lembrando que pH menor que 7 já é ácido. Então o ácido clorídrico é importante justamente por conta disso que eu apresentei para vocês, tá bom? Um outro ácido muito importante, gente, é o H2... Eita, já deu o nome aqui já, né? Quase saía. É o ácido sulfúrico. Sulfúrico, bora ver agora a fórmula. Quando fala ácido, sabe que tem hidrogênio. Quando fala ico, é diferente de falar hídrico. Hídrico quer dizer que não tem oxigênio. Ico tem oxigênio. Se terminar com ico ou com oso, tem oxigênio. Só quando termina com hídrico é que você sabe que não tem oxigênio. Tá bom? Mas se terminar com ico ou com oso, aí você já sabe que vai ter átomo de oxigênio nessa fórmula. Então aqui vai ter hidrogênio, enxofre, sulfuro e oxigênio. E aí a fórmula vai ser H2SO4. Tá bom? Eu quero que você tenha ideia que sulfúrico tem que ter HSO. Agora o porquê que vai ser H2SO4 especificamente, isso vai ter que precisar ficar para um outro momento, porque não é o objetivo da gente aqui hoje não, tá? O objetivo é mais criar o reconhecimento da fórmula e reconhecimento da fórmula em relação àquela substância. O ácido sulfúrico, galerinha, está presente em alguns locais. Ele é o ácido da bateria. Opa. Então a bateria de carro não pode ser aberta por causa do ácido. Aí ali o que tem qual ácido é? O ácido sulfúrico. Então por isso é chamado também de ácido de bateria. Ácido de bateria, tá bom, galera? Ele também é usado, gente, como catalisador em diversos processos químicos. Diversos processos químicos são acelerados pelo ácido sulfúrico. Então ele é um importante catalisador, tá bom? Em várias reações. E por fim, mais importante, o ácido sulfúrico, ele é um dos responsáveis pela chuva ácida. Então, o ácido sulfúrico, produzido aí, né, uma vez que os óxidos de enxofre entram em contato com a água do vapor, né, da atmosfera, isso forma ácido sulfúrico, que vai proporcionar aí a formação de chuvas ácidas, tá bom? Ou seja, chuvas cujo valor de pH aí são menores do que deveriam. Bom, galera, o primeiro ácido que eu quero estar comentando com vocês aqui é o ácido clorídrico, beleza? E eu quero fazer um teste com vocês, tá bom? Eu vou escrever aqui o nome do ácido sempre e não vou escrever a fórmula. E o que eu quero que você tente fazer é descobrir qual é a fórmula a partir do nome, tá bom? Lembrando que, assim, existe uma aula só para trazer regras de nomenclatura, mas meu objetivo hoje aqui não é tratar dessas regras. Mas se por algum acaso você já estudou isso, né? É interessante que você tente aqui ver se você já domina um pouquinho disso ou não, tá bom? Então, ácido clorídrico. Vamos lá, galera. Qual é a fórmula do ácido clorídrico? Gente, todo ácido de Arrhenius, né? Que é o que estamos estudando aqui. Existe ácido de Bronsted, ácido de Lewis, né? São outras teorias, mas que não é nosso foco nesse momento. Mas na teoria de Arrhenius, um ácido é uma substância que em água ioniza produzindo H+. Então, sempre que eu trato de um ácido de Arrhenius, galera, vai ter H na frente. Beleza? Vai começar H alguma coisa. E sempre que esse ácido tem uma nomenclatura terminando com hídrico, quer dizer que se trata de um hidrácido. O que é um hidrácido, prof? É um ácido que não tem oxigênio.
Ou seja, eu sei que na fórmula desse ácido não pode ter átomo de oxigênio. Então eu sei que tem hidrogênio, sei que não pode ter oxigênio, e o nome clore me diz que tem o elemento químico cloro, tá bom? Então estamos falando do HCl, tá bom? O HCl, galera, é muito importante porque ele está presente no suco gástrico, tá bom? Ou seja, o nosso estômago apresenta um ácido que ajuda, né, para que as enzimas funcionem no pH adequado, para assim poder degradar as proteínas. E o ácido do nosso estômago, que está presente no suco gástrico, que você estuda em biologia, né, pH tem que ser na faixa de 2 e tudo mais, é o ácido clorídrico, tá certo? Que é inclusive um ácido forte, tá bom? Mas que vai estar na concentração que está ali para fazer bem para a gente, não para fazer mal. Agora, é claro que se esse ácido estiver em excesso, né, essa pessoa pode desenvolver problemas, né, porque vai ter um ácido forte em excesso no estômago dela. Daí vem a acidez estomacal e tudo que se desdobra disso aí, né? O ácido clorídrico, galera, também é vendido em casa de material de construção e lá ele é conhecido como ácido muriático, tá bom? Ácido muriático. É só uma outra nomenclatura. Uma nomenclatura agora comercial para o ácido clorídrico, tá bom? Então ele é usado em limpeza pesada. Limpeza pesada se usa ácido muriático, tá bom? No caso, é outro nome para o ácido clorídrico. Galera, um outro ácido aqui bem importante é o ácido sulfúrico. Vamos falar um pouquinho sobre esse cara aqui? Galera, ácido já sabe, né? Na fórmula tem hidrogênio. Sulfur é porque tem enxofre, tem um S. E sempre que é ico, né? Repara que ico é diferente de hídrico. Aqui não é o ácido sulfídrico, é o ácido sulfúrico, é diferente. Então, quando terminar com ico ou com oso, né, vai ter oxigênio na fórmula. Se for hídrico, não vai ter oxigênio. E se for ico ou oso, vai ter oxigênio. Então, aqui vai ter o hidrogênio, o enxofre e o oxigênio. Galera, aqui para saber como é que vai ser a fórmula, a partir daqui tem que saber um pouco mais de regra de nomenclatura. E não é meu objetivo mostrar isso aqui para vocês. Mas se você já tem algum contato com a química, talvez, mesmo sem pensar na regra, você já saiba qual é a fórmula do ácido sulfúrico. Sabe por quê? Porque é uma coisa que você vai se acostumando. É uma coisa que você faz uma questão aqui hoje envolve ácido sulfúrico, faz outra amanhã envolve ácido sulfúrico, tem uma hora que você já consegue saber o que vai acontecer ali. Como é que é a fórmula daquele ácido. Normalmente o aluno, depois de algum tempo, ele já começa a gravar algumas famílias que alguns elementos estão, já começa a gravar, às vezes, o número atômico de alguns elementos químicos, a massa molar de alguns elementos químicos, a fórmula de algumas substâncias químicas também. Então não é dizendo para você gravar, é dizendo para você criar familiaridade. Cada vez que você lê uma questão sobre algum ácido, tenta se familiarizar com aquela fórmula que tem ali, tá bom? Então o ácido sulfúrico é o H2SO4. Como eu disse, existe uma regra para determinar isso aqui, mas o meu conselho é que você foque agora em se familiarizar mais do que gravar e aprender as regras, tá bom? E aí é claro que se você tiver a oportunidade de estudar as regras também, vai te ajudar também pra caramba. Mas aqui eu acho que é bom saber os dois e principalmente conhecer a fórmula pelo realmente o contato que se tem com aquele ácido. Galera, o ácido sulfúrico é importante por três coisas. Ele está presente na bateria do carro, então ele é chamado até de ácido de bateria. Na bateria do carro, sabe? Bateria que descarrega quando você sai do carro e deixa o farol aceso, enfim. A bateria do carro tem ácido sulfúrico lá dentro, tá bom? Até por isso, esse ácido também é conhecido como ácido de bateria, tá certo? O ácido sulfúrico também é usado em catalisadores. Prof, o que é um catalisador? Catalisador é uma substância que é adicionada para acelerar uma reação química. Muitas reações químicas, gente, precisam de acontecer em meio ácido para ser acelerada. E como o ácido sulfúrico ele é bem comum, é muito comum usar ele. Ele é bem comum, tipo assim, é bem fácil de ser obtido. É comum usar ele para acelerar essas reações. Poderia ser outro ácido, prof? Poderiam ser outros ácidos, mas o de cá, normalmente, é o mais usado. Ele é um ácido forte, o sulfato não interfere muito nas coisas, enfim. É isso, tá? E por fim, galerinha, mais importante, o ácido sulfúrico é um dos principais ácidos da chuva ácida. Então tem que falar disso aqui, tá? É um dos principais ácidos da chuva ácida. Como assim, prof? Principal ácido da chuva ácida? Então, galerinha, a chuva ácida é um fenômeno que ocorre em locais muito poluídos, em locais com presença muito forte de indústria. Aquela indústria, ela emite óxidos, ou seja, compostos
binários com oxigênio, e esses óxidos, né, gente, como o SO2, o SO3, o N2O5, entre vários outros, eles reagem na atmosfera com a água. E essa reação desses óxidos com a água forma esses ácidos da chuva ácida. E um dos principais ácidos destes aí é o ácido sulfúrico, tá bom? Que, como eu disse, aparece aqui na chuva ácida. Então, qual a consequência disso? A água da chuva vai estar com pH menor do que deveria. Isso tende a corroer, desgastar esculturas de mármore, tá bom? Porque o mármore ele é feito de um sal básico, que é o carbonato de cálcio. Então, quando você tem a chuva ácida, ela vai consumir aquele material ali do mármore, porque vai ter uma reação entre um ácido e uma base, tá bom? Nosso terceiro ácido aqui, galerinha, é o ácido nítrico, beleza? Ácido nítrico. Vamos lá primeiro buscar aqui a fórmula desse carinha e depois vamos em busca, nítrico, de determinar a sua fórmula, de determinar suas aplicações, tá bom? Então, mais uma vez, ácido, tem sempre hidrogênio aqui na frente, nítrico, ico tem oxigênio e nitrogênio. Então você sabe que vai ter o nitrogênio e o oxigênio. Aí aqui mais uma vez, pelas regras de nomenclatura, você consegue determinar que aqui é o HNO3. Mas a familiaridade tende a te empurrar mais ainda em torno disso. Então esse ácido é muito usado. Galera, o Enem, ele cobra questões dos mais diversos assuntos, né? E ele sempre contextualiza. Aquelas informações ali são muito úteis, galera. Às vezes não para aquela questão imediatamente, mas às vezes você aprende algo ali que você pode usar em outra questão. Então por isso que eu digo sempre, lê o texto atentamente, e aí você pode se familiarizar que o ácido nítrico é o HNO3. Quais são as aplicações aí, prof, desses ácidos? O ácido nítrico também está presente na chuva ácida, ok? Também está presente na chuva ácida, pelo mesmo motivo que o ácido sulfúrico. Alguns lugares com muita poluição, emite óxidos. Aí eu dei exemplo de alguns óxidos de enxofre, de nitrogênio, né? Que na atmosfera reage com a água e forma ácido. E aí, esse ácido aqui, quando ele é precipitado na forma de chuva, vai deixar essa chuva ácida. Tá bom? O ácido nítrico também, galerinha, ele é usado como para produzir fertilizantes e, além de produzir fertilizantes, explosivos. Então, por mais estranho que pareça, assim, você pega o ácido para produzir fertilizante e também para produzir explosivos, tá certo? Então, esse daí é o ácido nítrico, beleza? Principal aplicação dele, prof? Chuva ácida, segunda maior aplicação. Para mim aqui é porque a partir dele é possível obter fertilizantes e obter também os explosivos, tá bom? Vamos lá para o próximo ácido, galera. Quero comentar com vocês agora aqui sobre o ácido fosfórico. O ácido fosfórico, a mesma coisa, tá? Ácido, hidrogênio, ico, tem oxigênio, fósforo, porque tem fósforo. Qual é a fórmula do bicho? H3PO4. Essa é a fórmula do ácido fosfórico. Mesma coisa, precisa de inox, etc e tal, mas você já sabe que a familiaridade é mais importante ainda, né, gente? O ácido fosfórico, ele foi cobrado, inclusive, no Enem de 2020, foi 2021. E o seu uso estava relacionado à sua presença nos refrigerantes. Os refrigerantes, galera, eu digo aqui realmente tipo assim, Coca-Cola, Pepsi, essas bebidas assim, sabe? Normalmente você adiciona ali um pouco de acidez, beleza? Porque aí isso acaba fazendo você não perceber tanto o doce que tem ali dentro, tanto o açúcar que tem ali dentro. Então por isso que essas bebidas são um pouco ácidas. E ele coloca um pouquinho de ácido fosfórico, tá certo? Coloca um pouquinho de ácido fosfórico para dar essa acidez que é desejada, tá certo? Então aqui é o nosso quarto ácido importante, tá bom? O nosso quinto ácido, galerinha, é para mim o ácido mais importante do Enem, tá bom? Não só, tipo assim, ele em termos de quanto ele é cobrado, ele é equiparável a outros ácidos aqui da lista, como sulfúrico e nítrico. Só que as reações envolvendo o ácido carbônico são as que tem mais pegadinha. São as que mais confundem os alunos. Vamos começar pela fórmula? A fórmula do ácido carbônico é o H2CO3, tá bom? Galera, o ácido carbônico,
ele é muito importante pelo seguinte: esse ácido, galera, ele é muito instável, ou seja, ele se decompõe com muita facilidade. E nesse processo, galera, nessa sua instabilidade, o que acontece? Ele tende a se decompor, ele passa por uma decomposição, aqui ele tá aquoso, tá dissolvido em água. E nessa decomposição, galera, o que acontece? É formada aqui uma molécula de água e uma molécula de gás carbônico. Repara, galera, o ácido carbônico se decompõe e forma água e dióxido de carbono, o gás carbônico, tá bom? Tá, por que isso é importante, prof? Porque às vezes a questão, ela te dá tudo para você entender que é uma reação envolvendo ácido carbônico. Só que do nada ele começa a falar sobre a formação de um gás. Ele começa a falar que a solução começou a borbulhar. São termos que ele usa para indicar que a reação está acontecendo. E essa reação aqui é super importante pelo fato de que há produção de gás, tá vendo? Pelo fato de que há produção de gás, você já entende que essa reação ela pode mudar um pouco o que você está esperando ela acontecer. Quer ver, você tem uma reação e você consegue entender o que ela está acontecendo com ela e que vai formar o ácido carbônico, só que quando ele fala que formou bolha, você fica sem entender por que isso aconteceu. Acontece, galerinha, porque o ácido carbônico ele é muito instável. Qualquer reação química que forma esse carinha aqui, ele vai se decompor em água e gás carbônico. E aí o fato que o gás carbônico ele é um óxido de comportamento ácido, né? Ele tem suas mais diversas aplicações aí. Então o ácido carbônico é para ter uma atenção um pouco maior por conta dessa reação aqui em especial. Tá certo, galerinha? Prof, tem mais algum ácido importante? O que você acha, seu bobo? Claro que tem, né? Na verdade, assim, galera, se fosse para eu falar aqui de todos os ácidos que eu tenho alguma aplicação para trazer para vocês, eu teria aqui vários, né? Mas esse aqui vai ser o último, beleza? Que eu realmente acho que é interessante que você tenha aí na sua mente, tá? Lembrando que eu não estou dizendo para você gravar isso aqui. Estou falando para você criar uma familiaridade, para você se acostumar mais com esses ácidos, porque eles realmente aparecem mais, ou temos uma maior probabilidade de ver esse ácido do Enem, tá bom? Então, quero falar aqui agora sobre o chamado ácido hipocloroso. Hipocloroso. Galera, repara que o nome lembra um pouco o ácido clorídrico, né? Não lembra tanto, mas é um pouquinho. Quer dizer, também é um ácido que tem cloro. Só que o sufixo oso é para dizer que tem ali átomo de oxigênio. Lembra disso? Se tiver hídrico, não tem oxigênio, é o hidrácido. Se tiver oso ou ico, tem oxigênio. No caso do HClO, a fórmula é essa aqui, ó. No caso do ácido hipocloroso, a fórmula é HClO. Por que, professor? Isso aqui vai ser importante. Galera, basicamente porque esse ácido atua no processo de desinfecção. Desinfecção. Como assim, professor? Desinfecção, galera, tem a ver com destruir micro-organismos. Tá certo? Então, sabe quando a gente coloca quiboa nas coisas, água sanitária nas coisas, com o objetivo ali de destruir ali micro-organismos? Ali uma desinfecção. Na água sanitária, galera, o que se coloca são substâncias cloradas, substâncias com cloro. Porque normalmente essas substâncias são fortes oxidantes. Ou seja, elas reagem com essas substâncias, oxidando essas substâncias. E nesse processo, galera, que elas vai oxidar essas substâncias, destrói aqueles organismos, tá certo? Então, isso ficou um pouco mais comum, né? Quando se descobriu que solução de água sanitária, né, com certa concentração, era eficaz na destruição do combate ao Covid, né? Então, se chegou até a ter notícia aí de pessoas, né, de locais, que borrifava aquelas soluções nas pessoas. Aquilo deu uma grande polêmica porque muitos apontavam que aquilo poderia fazer mal para as pessoas, né? Mesmo a concentração mais baixa. Enfim, o fato que a gente colocou isso para limpar as coisas em casa, sempre se colocou água sanitária para limpar verdura, limpar fruta, né, quando volta da feira. E existe várias substâncias, gente. No caso da água sanitária, o que tem ali é o hipoclorito, não exatamente o ácido hipocloroso. Mas em equilíbrio, o ácido hipocloroso pode formar, o hipoclorito pode formar o ácido hipocloroso. Eles vão coexistir. E uma vez, inclusive, lá de 2015, ele cobrou isso, sobre o fato de que o ácido hipocloroso é mais eficaz na destruição desses micro-organismos do que o próprio hipoclorito. E ele falava um pouquinho sobre qual pH seria melhor para ter esse ácido aqui e não outro ácido de lá, e não o hipoclorito, melhor dizendo. Isso não vê o caso que entra no assunto lá de equilíbrio químico, mas o fato é que o ácido hipocloroso ele tá com essa função de destruição
de micro-organismos e por isso ele tem uma aplicação aqui muito direta para as questões do Enem, tá bom? Agora vem uma outra parte do conteúdo aqui, né, em que eu vou falar sobre bases importantes, tá certo? Galera, quais são as bases que eu queria destacar aqui com vocês? Vamos lá, a primeira é o hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio. Bora fazer de novo aqui aquele teste de analisar aqui qual é a fórmula. Galera, as bases, né, elas são substâncias, quando eu falo de bases de arrênios, tá? Lembrando que a gente vai falar sobre bases de Lewis e de Bronch em um outro assunto, mas aqui é base de arrênio. As bases de arrênios, né? As bases de arrênios em água dissociam e liberam íons OH-. Enquanto os ácidos são caracterizados pelo íon H+, então na fórmula sempre tem hidrogênio na frente, as bases têm sempre o OH no final da fórmula. Então quando eu falo hidróxido de sódio, a fórmula é NaOH. Essa é a base de longe mais cobrada aí, tá bom? O que é importante saber sobre ela, galera? A primeira coisa é que ela é vendida comercialmente como soda cáustica. E como essa base aqui, galerinha, é muito forte, cáustica, como essa base aqui é muito forte, ela é usada para limpeza de encanamentos, de privadas, enfim. Por quê? Porque como isso aqui destrói qualquer tipo de substância não, mas destrói muitas substâncias, age com várias substâncias, se tiver algo ali barrando, ele vai sair e vai destruindo, tá bom? Então não é que destrua tudo, mas tem coisas que ele consegue destruir, então por isso ser usado para limpeza aí de encanamentos, tá certo? E é vendido comercialmente como hidróxido de sódio. Uma curiosidade sobre isso aqui, galera, é o seguinte: o hidróxido de sódio, ele é vendido como soda cáustica, né, como eu disse, e ele é vendido como umas pastilhinhas. Você compra um frasco de soda cáustica, vê as pastilhinhas, e normalmente ela parece que está molhada. Ele dizia assim, tem um aspecto de derretido, ele botava derretido entre aspas. Ele perguntava o porquê daquilo. E a resposta, galerinha, é que isso aqui, como é um composto único, né? Tem metais e ametais aqui, é um composto único, consegue interagir com a água da atmosfera por interações do tipo íon dipolo, beleza? E aí deixa esse aspecto de molhado nela, porque ele puxa a água da atmosfera. Então é uma coisa bem específica aqui, que não tem a ver exatamente com saber o que é soda cáustica. Tinha mais com relacionar com forças termoleculares, que é um outro assunto, tá bom? Essa base é bem cobrada por isso, gente. A soda cáustica também é usada na fabricação de sabão. Por mais estranho que pareça, você pega o sabão, ou você pega a soda cáustica, bota com algumas gorduras ou alguns óleos e você consegue produzir naquele processo o sabão, tá bom? Então pode parecer, não, nada a ver soda cáustica e sabão, mas realmente produz sabão, tá bom? Então essas aqui seriam as aplicações mais importantes do hidróxido de sódio. Galera, uma outra base aqui importante é o hidróxido de magnésio, tá bom? Hidróxido de magnésio. A fórmula dele é MgOH2. Como é que eu saberia, prof, que seria 2 aqui? Galera, basicamente porque a fórmula vai ter a ver com a carga do cátion ligado ao OH. Como o Na é da família 1A na tabela periódica, ele tem carga mais 1. E como ele tem carga mais 1, vai ter somente um OH-. O magnésio é da família 2A, então a carga dele é mais 2. Então vai ter aqui 2 OH- por conta disso, tá bom? Galera, o hidróxido de magnésio é vendido em solução, uma solução chamada de leite de magnésia. O leite de magnésia, galera, é usado principalmente como laxante, tá bom? Então é uma base. O leite de magnésia também, por ser uma base, é usado como antiácido, ou seja, quando o estômago está muito ácido, se coloca leite de magnésia. Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho, tá bom? Então a aplicação dela aqui principal é isso aqui. Uma coisa interessante, galerinha, é que se fala que o leite de magnésia é uma suspensão. Uma suspensão, galerinha, porque não está dissolvido de fato o hidróxido de magnésio na água. Você coloca o hidróxido de magnésio em água e você vê uma coisa meio esbranquiçada ali. Mesmo que você agite bastante, parece realmente um leite. Você vê ali, mas ainda mais separado as fases do leite, sabe? Você vê ali a parte mais aguada e a parte ali que não está, que está em suspensão. E mesmo que você agite, depois de tempo as fases se separam. Então ali é uma suspensão, beleza? Temos também o hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio, galerinha,
Esse aqui o Enem já cobrou, tá? O Enem de 2012, se não estiver enganado, cobrou hidróxido de cálcio. É vendido comercialmente como água de cal ou cal hidratada. O safado do Enem, sabe o que ele fazia? Ele pegava ali água de cal, ele pegava assim, ele dizia que um solo estava ácido. E ele queria saber o que fazer para neutralizar. Aí ele botava lá várias alternativas e todas começavam com água. Água mineral, água salobra, água destilada, água de cal. E aí ia, né, gente? Só que a água de cal não é uma água normal. É a nome que a gente dá para o hidróxido de cálcio dissolvido na água. Tá certo? Então eu confundia muito porque o que é água salobra? É uma água que tem um certo percentual ali de sal. Não tanto quanto a água salgada, mas nem tão pouco quanto a água doce. Mas muitos alunos ficam presos aquilo ali. O que é água dura? O que é água disso aqui e tal? Parece que era um bocado de água. Mas água de cal é o nome que damos para essa base aqui, que é usada principalmente na calagem, para corrigir o solo, tá bom? Outros compostos de cálcio, como carbonato de cálcio, óxido de cálcio, também são usados com a mesma finalidade, tá bom? E a última base que eu queria comentar com vocês aqui, nosso tópico 10, é o hidróxido de alumínio. O hidróxido de alumínio tem fórmula AlOH3, tá bom? O hidróxido de alumínio, galerinha, é usado em duas situações importantes, tá? Ele é um antiácido também, assim como eu falei aqui do leite de magnésia, só que eu particularmente eu tinha azia, né? Eu preferi o de cá, porque se o de cá é meio que laxante, né? Eu ficava meio cismado quando eu tinha hidróxido de magnésia, né? Mas quando eu tomo ele como antiácido é em comprimido, se eu não estiver enganado, né? Mas enfim, esse hidróxido de alumínio é um antiácido. Usa a gente hidróxido de alumínio porque é uma base fraca, tá? Jamais vai colocar uma base forte para você tomar, porque ela vai destruir o seu corpo, né? Então bota uma base bem fraquinha só para neutralizar o excesso de ácido clorídrico no seu organismo. Tá certo? Então, ele é vendido também em pastilhinhas de hidróxido de alumínio. E o hidróxido de alumínio também é usado como agente floculante, sacou? Agente floculante. Ou seja, no tratamento da água, você coloca sulfato de alumínio e hidróxido de cálcio. E naquele processo é formado o hidróxido de alumínio. E ele vai atuar como agente floculante, ou seja, ele vai pegar tudo que é impureza e vai puxar para perto de si. E no que ele puxa aquelas impurezas para perto dele, aquilo vai formar ali um aglomerado de impurezas, um flocão de impurezas que mais facilmente pode ser separado. Essa etapa a gente chama de floculação, tá bom? E envolve aí o nosso herói, o hidróxido de alumínio. Bom, galerinha, estamos fechando aqui nosso encontro de hoje. Espero que você tenha pegado aqui a ideia principal, né, de nossa aula, que é o quê? Você precisa focar no mais importante para o Enem. Ácidos e bases não só caem muito, como é uma coisa que meio que macetado. Você tem sempre os casos mais importantes. Isso é algo que acompanha aí sais, acompanha óxidos, acompanha as reações inorgânicas. Então quando você vê o livro desse tamanho, falando de meio mundo de coisa, galera, olha, toma aí um cuidado, porque nem tudo aquilo ali você vai realmente precisar para o Enem. Você precisa focar no mais importante. E eu tenho certeza e posso te garantir que você se familiarizar com os ácidos e as bases mais importantes, as mais relacionadas ao nosso cotidiano, vai te ajudar muito em questões do Enem. Tá bom, galerinha? No mais é isso. Um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro.